né, com vínculos internacionais, ela vai criando, vai pavimentando uma estrada. Então, conhecer Monte-Rio, por exemplo, é conhecer um caminho pelo qual podemos estar trilhando e entendendo justamente a natureza do perfil da pessoa, do profissional que queremos formar. Então, a Regina representa para nós uma trilha e a presença dela era indispensável hoje aqui, né? Então, Regina, o auditório é seu, né? A palavra é sua para essa aula magna de inauguração da nossa licenciatura. Eu fico extremamente agradecida e honrada, não só com as palavras do professor. Eu posso ficar em pé, porque eu sou pequenininha e é hábito de professora. Eu gosto muito de ver todo mundo. Mas o professor Ismar me honrou muito, e me honrando, honrou a muita gente que há várias décadas trabalhamos nessa perspectiva da união de mídia com educação, dentro de uma perspectiva de cidadania, de direitos de cidadania, né? Nós temos direitos novos no âmbito da cidadania, tanto brasileira quanto latino-americana e mundial. E eu queria, de fato, homenagear o professor Ismar como um dos promotores, já que ele diz que eu sou a profeta, ele também tem sido, e é um homem de ação, um homem que tem nos apoiado em muitos movimentos, que honrou muito a Multirio quando outorgou a ela o primeiro prêmio Mariazinha Fusari, aqui da USP, dedicado a uma empresa brasileira. E a Multirio foi honrada com esse prêmio, com esse reconhecimento pela Universidade de São Paulo, através da ECA, com o prêmio Mariazinha Fusari. Então, para mim é um privilégio imenso, uma honra muito grande estar aqui com vocês. E fazer história juntos, né, Ismar? Porque a gente tem que ter essa perspectiva e essa consciência do nosso lugar no tempo em que nós vivemos. Então, eu tenho que explicar para vocês de que lugar eu falo. Eu falo do lugar da professora, que foi descobrindo ao longo do tempo a importância da comunicação e a importância das linguagens do que a gente convencionou chamar de mídia, meios. A gente anglicizou esse termo no Brasil e em outras partes do mundo. Então, é desse lugar que eu vou falar. É do lugar de uma pessoa que foi professora de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, e depois mergulhou num sistema público mega, que é o sistema público do município do Rio de Janeiro, que é o município brasileiro que tem o maior número de escolas municipais mantidas por uma prefeitura, é maior até que o de São Paulo. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro um dia foi o estado da Guanabara. E depois, quando Brasília foi construída, houve uma modificação, então acabou o estado da Guanabara e a cidade do Rio de Janeiro recebeu o ônus sem o bônus da rede, que era uma rede estadual e que se transformou numa rede municipal. Quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, eu era professora na PUC, na UERJ, das quais eu tive que me licenciar para poder me dedicar inteiramente. E esse, posso dizer para vocês, foi o maior desafio da minha vida, mas também foi o maior presente que eu poderia ter como professora, porque nós conversávamos antes desse encontro de hoje. No Brasil, é um privilégio a gente, do âmbito da academia, e olha aqui a academia, nós estamos falando da Universidade de São Paulo, né, que é uma das universidades mais antigas e mais respeitadas do nosso país, do nosso continente latino-americano e de todo o mundo. Dentro dessa perspectiva de viver na academia com os rigores que a academia exige, com docência, pesquisa e extensão, me parece que essas descobertas que o professor Ismar e os demais professores daqui da ECA foram fazendo, e nós em outros âmbitos, eu na Unicamp, depois na PUC do Rio, na UERJ, nós fomos descobrindo a verdadeira vocação da universidade, além da docência e da pesquisa,
que é a sua responsabilidade social e política com o nosso país. Então, ter tido essa oportunidade de ser uma pessoa no âmbito da academia, uma professora no âmbito da academia, e depois ter tido o privilégio de ir para o âmbito do executivo, e em 4 anos, com o orçamento definido, criar e desenvolver uma política pública, foi realmente um privilégio e um aprendizado. Porque temos que ter uma humildade muito grande. Às vezes, nós na universidade, até pela natureza do nosso trabalho, pelas exigências que o trabalho acadêmico impõe, muitas vezes ficamos com uma tentação de nos isolarmos dentro aqui desses contextos e pensar os problemas da sociedade, mas nem sempre nos relacionarmos de veras com esses problemas. O fato da gente ter um pé na universidade, ter tido essa oportunidade de trabalhar no Poder Executivo, no âmbito municipal, e depois também ter tido a possibilidade de ser conselheira nacional de educação e relatora das diretrizes curriculares nacionais, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, me ensinaram o dever que nós temos como acadêmicos de fazer essa interação com a sociedade brasileira, em todos os âmbitos, em todos os níveis. Por isso eu dou os parabéns, com uma alegria imensa, em nome de muita gente que conhece muito bem o professor Ismar e conhece vocês na USP, que lá no Rio de Janeiro, mas em vários estados brasileiros e fora do Brasil, eu estava dizendo para o professor Ismar, essa semana passada eu conversei com o professor Orozco, que gosta muito da senhora e lhe respeita muito, lá da Universidade Autônoma de Guadalajara. E ele disse, meu Deus, o Ismar conseguiu, com a equipe toda, finalmente. Eu falei, finalmente. E me sinto muito honrada de estar junto com ele, com todos os alunos que entraram para essa licenciatura e com o corpo docente da universidade, nesse momento em que se faz história no Brasil, em que se faz história na América Latina. Pela coragem de vocês, pelo discernimento de vocês e a capacidade de ampliar o âmbito da universidade na interação com a sociedade brasileira. Então, é nesse espírito e é desse lugar que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. Eu preparei aqui, para me ater ao tempo que foi estipulado, um PowerPoint que vocês vão ver que tem uns defeitos aí, mas a gente tratou de corrigir, para objetivar um pouco mais essa reflexão. E a ideia, quando comecei a pensar nesse PowerPoint, eu pensei, gente, eu queria tanto mostrar o entusiasmo que nós que trabalhamos há tantos anos nessa interseção entre educação, comunicação e as múltiplas linguagens de mídia, mostrar o nosso entusiasmo através do título dessa aula. Por isso eu escolhi o presente do futuro. Por quê? Para trazer sorte para vocês, como a gente recebeu na Multirio, no dia que a gente batizou a nossa aula inaugural de presente do futuro. Porque é o que nós estamos vivendo agora. A gente tem que ter essa consciência histórica. Vocês são muito jovens, têm um caminho imenso a trilhar, mas é muito importante que vocês se lembrem de agora e que vão transformando esse agora em um futuro muito melhor do que esse que a gente tem neste momento. Em relação aqui, aos direitos de cidadania da nossa população brasileira e latino-americana em especial. Por isso, Presente do Futuro é uma energia boa que a gente traz do Rio de Janeiro, porque nos deu muita sorte esse nome quando nós começamos nosso trabalho na Multirio. A primeira aula inaugural que a gente deu junto com os professores, são 37 mil professores em 1.069 escolas na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi uma aula pela televisão, foi uma aula interativa, canal aberto, a secretária falou, eu falei, e vinham perguntas dos professores e a gente debateu como vai debater aqui. Então, esse é um pequeno carinho para vocês e um ato de fé
no êxito dessa licenciatura. Eu gostaria, então, de começar a passear com vocês por alguns cenários nesse início do século XXI. Não sei se vai dar para ler, mas eu leio para vocês. Esses cartunzinhos foram publicados na revista Piauí desse mês. Esse aqui diz o seguinte: eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Um bebê que ainda nem nasceu. Meu pai dirige uma empresa de internet e minha mãe é web designer. O meu nome é www.William. Depois, eu já fiz meu diagnóstico pela internet. Talvez eu tenha 3 rins esquerdos, ou puberdade recorrente, ou ainda bicho geográfico. A doutora há de saber se isso é verdade ou não. Mas ela descobriu, a senhorinha foi para a internet e descobriu. Ou então, certos homens nascem grandes, outros conquistam a grandeza, e a outros ainda a grandeza é conferida por algum amigo que saiba usar a Wikipedia. Simples assim. Mas, agora vamos ligar aí. Mas a pergunta que nós fazemos é: e no Brasil e outros países em desenvolvimento? Essas brincadeirinhas que a gente acabou de ver são muito amplamente existentes na sociedade? Ainda não. Então, eu vou dar vez, voz e audiovisual para vários professores, alguns estudantes e especialistas que refletem sobre a questão, né, de nós da escola criando mídia em educação. Vamos lá. Esse livro está sendo doado junto com esse livrinho para Eu me pergunto muito o que nós, educadores hoje, quem somos nós? Preciso sonhar, não é? É preciso sonhar. Eu acho que a realidade está muito brutal. É preciso arranjar uma maneira de sonhar e alimentar o sonho cada vez mais. E eu tenho a impressão que é pelo caminho da inocência. Nosso ofício é um ofício de desafio. Acho que o professor é, acima de tudo, um teimoso, porque a gente está sempre remando contra a maré, a gente está sempre num caminho e muitas vezes, por exemplo, essa sociedade globalizada. Que sociedade globalizada é essa, onde as pessoas ainda morrem de fome? Que globalização é essa? Só globalizou o que dá lucro. O que estraga a paisagem da escola um pouco é isso que nós não queremos na sociedade, mas isso não é só o professor que não quer. Isso são os pais que não querem, o governo que não quer, ninguém quer. Mas, infelizmente, a gente está vivendo esse momento histórico. As utopias se constituem com a essência dos sonhos, os sonhos que todos nós seres humanos temos a respeito da nossa vida, dos nossos desejos, do nosso país. E a educação pública, numa cidade como a de São Sebastião do Rio de Janeiro, precisa de utopias, precisa de sonhos, de desejos, de quem quer ver a melhoria de tudo que existe. Eu acho importante que os pais conversem com os filhos. Está faltando papo, conversa. Você espera para eu pensar um pouquinho? Claro, pode. A gente trabalha numa escola do tamanho do mundo. Essa frase ficou lapidar na rede, extrapolou a rede, nas universidades as pessoas falam disso, nos congressos, seminários. Por quê? Essa concepção de que a escola não é uma entidade fora da vida. Han de educar en conocimiento, en ciencia, en arte, lo que decía Paulo Freire, vuestro Paulo Freire, han de educar en la utopía, en los sueños.
Boa tarde para todos os telespectadores. En vez de reincidir en la tendencia de muchos maestros de ver la cultura audiovisual mediática como enemiga de la escuela, se trata de dar a los alumnos una educación conectada con lo que aprenden en las pantallas televisivas y en los videojuegos, pero ofreciéndoles explicaciones y un horizonte histórico y estético más amplio que el de los entretenimientos domésticos. A revolução nessas tecnologias leva a uma mudança muito veloz nos meios de produção, na maneira como o trabalho se organiza, e as próprias crianças são mais aceleradas. Isso cria desafios muito grandes para a área da educação, né? Como é que se forma criança? Os educadores hoje são mais devagar do que as crianças. Muitos laboratórios de informática de escolas estão fechados porque os educadores têm medo, porque as crianças se apropriam muito rápido daquilo. A gente vive num momento muito individualista, onde você sai na rua e está todo mundo ouvindo a sua música, falando no seu celular, assistindo o seu iPod. Então isso é como se você se isolasse dentro do seu universo. E a escola, ela precisa justamente que as pessoas interajam e troquem conhecimentos. Nós somos uma sociedade em rede nesse planeta, mas o que a gente faz com esse recurso da rede? Especialmente no sentido de melhorar a educação, de transformar a vida para melhor. Uma das coisas valiosas, preciosas nesse trabalho de formar uma rede é justamente dar a oportunidade concreta, quer dizer, usar esse recurso que a tecnologia contemporânea nos possibilita, que é o recurso da rede, da internet, para colocar os professores conversando uns com os outros, às vezes da mesma escola, às vezes da mesma cidade, do município, da região, às vezes com um colega professor do outro lado do mundo, e perceber que a gente compartilha problemas, desafios, e que muitas vezes o simples fato de pensar juntos sobre uma determinada questão, um determinado problema, ajuda a iluminar caminhos. Existe um caráter coletivo na educação, né, do nosso município. E esse caráter coletivo ele precisa ser cada vez mais ampliado. O professor se sente muito isolado nesse espaço. E não estamos mais vivendo num mundo de isolamento. Estamos vivendo num mundo altamente articulado. Será que o nosso aluno ele está lendo através do computador, porque ele está vendo relatos dos seus professores que estão se utilizando dessa mídia, que estão se utilizando dessa leitura, ou como é que está sendo isso? Ou como é que está essa produção do nosso professor? Como é que está a produção do profissional de educação que vai ser o espelho do aluno que vai ser desenvolvido? Vai ser o modelo. Nisso, a gente começa a chegar na tal autoria coletiva, né? Que aquela produção já não é mais especificamente de uma pessoa só. Eu acho que também é muito positivo a gente começar a se desapegar desse conceito de autoria e de querer guardar para si, né, ao invés de abrir e fazer disso uma produção coletiva, né? Tem uns teóricos que falam da inteligência coletiva, né, que seria isso, exatamente essa coisa. Você pega um pouquinho, aí pega um viés, aí isso ajuda também a nossa memória, que a minha já está, né? Como é que a gente vai guardar tanta informação? Eu me sinto mais próxima do meu aluno, porque eu estou falando a mesma linguagem que eles, né? Eles não são mais espectadores, como foi dito antes. Eles são autores também. E eu acho que o professor do século XXI, ele tem que estar aberto a isso. Olá, Bom, essa primeira reflexão coletiva nos traz muitos elementos que eu tenho certeza vocês vão aprofundar durante essa licenciatura em várias vertentes. E essas vertentes, no mundo todo, vai voltar aqui? Têm sido bastante estudadas, delimitadas como campo. E eu trouxe 3 abordagens justamente para fazer uma certa provocação, porque eu sei que vários de vocês já têm reflexões, produção e produção muito respeitável. Inclusive, eu estive em Barcelona no ano passado e o professor Ismar está aqui junto com vários especialistas europeus e latino-americanos nesse livro Educomunicação, mais adiante do 2.0. Né? Então, uma das maneiras de responder
aqueles questionamentos dos professores que vocês ouviram antes e dos próprios especialistas, é o chamado campo da educomunicação, que o próprio professor Ismar, num outro livro que eu vi até aí fora, chama de como direito de todos a partir de políticas públicas, né? Quer dizer, a educomunicação tem várias vertentes de análise, que certamente vocês aprofundarão e muito, mas o grande cenário que ela abre é o cenário dos direitos de cidadania, entre os quais o direito de acesso à mídia de qualidade. Porque não adianta só o acesso, é o acesso com qualidade. Então, o campo, eu não vou me deter muito aí, porque temos 4 anos para analisar isso de uma maneira mais aprofundada. Mas é um campo que já vem de vários anos, desde a década de 80, não é, Ismar, que vem sendo organizado, vem sendo sistematizado, e que agora, no início do século XXI, no mundo todo, toma uma importância muito grande. No entanto, existe uma outra maneira de abordar a questão, que é uma maneira através da qual a Unesco vem discutindo e ampliando análises, que é a chamada alfabetização para a mídia, e que no exterior é chamada de media literacy. Mas há muitas polêmicas epistemológicas em relação a isso. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de lidar com esse conceito da alfabetização para a mídia, até porque a minha formação básica na área da psicologia do desenvolvimento, da psicologia educacional. E eu trabalho muito dentro da perspectiva teórica, histórico-cultural, do Vygotsky, do Leontiev, do Bakhtin. E não faz sentido isso de falar de alfabetização para a mídia. Eu vou ter que ser rápida aqui, mas eu tenho que justificar o porquê da minha crítica. Nem para ler e escrever, as crianças aprendem a ler e escrever pelo alfabeto. Isso era antes, isso foi no meu tempo, no tempo daqueles que somos mais experientes aqui nessa sala. Porque a gente era obrigada a decorar as letras do alfabeto, depois as famílias silábicas, para chegar na palavra, para chegar no enunciado. Hoje não é mais assim. Hoje qualquer criança de 3, 4 anos, bombardeada pela publicidade dos outdoors, da televisão, do próprio celular que ela tem, dos joguinhos eletrônicos, ela começa a ler pelos enunciados, pelo sentido, muito mais do que pela parte morfológica e pelos grafemas. Então, quando você fala disso em relação à linguagem oral e à linguagem escrita, isso hoje em dia já é muito discutido. Aqui na USP se discute muito, na Unicamp também, na UERJ, nas PUCs. Então, essa é uma visão, do meu ponto de vista, do ponto de vista teórico, dentro da perspectiva da epistemologia do conhecimento, é uma visão equivocada. Porque se você vai falar, além da palavra escrita e da palavra lida, de imagens, da leitura de imagens, menos ainda se aplica o termo, seja letramento, se a gente for traduzir literalmente literacy, em inglês, seja alfabetização. A gente não alfabetiza em imagem. A criança e o adolescente, o jovem, nós adultos, recebemos aquele impacto da imagem. E quando a linguagem é audiovisual, como que a gente acabou de ver, os impactos são múltiplos, porque são visuais, sensoriais de várias maneiras, mnemônicos, porque a gente mergulha no nosso arquivo de memória. Para nada, o trabalho de lidar com mídia em educação podia ser chamado de alfabetização para a mídia, do meu ponto de vista. Estou aberta a discussões. Tá? Bom, e uma outra perspectiva que se abre, que foi a perspectiva que nós trabalhamos, é a da mídia. Assim, a gente coloca as duas coisas juntas. Não fala em comunicação, fala em mídia. Por quê? Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouco melhor. Porque nós partimos de uma discussão a respeito dos suportes tecnológicos para uma questão mais ampla de políticas públicas,
na perspectiva do direito de crianças, adolescentes, jovens e seus educadores de terem à mão políticas públicas que lidem com as linguagens audiovisuais, digitais e impressas. Então, a nossa perspectiva não é diferente da educomunicação. Ela enfatiza um aspecto que é o aspecto do conhecimento e da relação entre cognição e linguagem. E vai fundo nessa questão para entender de que maneira nós, profissionais da área de educação, e eu que me tornei uma híbrida entre educação e comunicação, como é que nós, nesse novo campo de conhecimento e ação, trabalhamos com conhecimentos e valores. Tá? Então, eu fiz essa arbitrária organização de campos de estudo. Ela é arbitrária porque eu arbitrei dessa maneira. Mas eu tenho certeza que durante a licenciatura, os 4 anos, vocês vão ter que mergulhar nisso. Eu, inclusive, já vi, eu acho que até você, Roseli, que vai mexer um bocado com essa questão, né? Questões epistemológicas. Eu estava passeando pelo site de vocês e vendo o conteúdo das matérias que vocês trabalham, dos campos de conhecimento. Então, eu acho que essa é uma discussão das mais férteis, das mais urgentes e das mais exigentes. E nós vamos fazê-la. Eu tenho certeza que vocês vão fazer também. Você tá, eu pensei que eu estava aqui coordenando, mas eu fiz uma bobagem, né? Bom, seguindo aí, então, depois de colocar essa perspectiva... É aquele quadrinho. Por alguma razão, isso ficou muito pequenininho, mas o que vocês estão vendo aí é fruto de um trabalho incrível entre os membros da Secretaria Municipal de Educação do Rio e os professores da rede municipal. Nós criamos uma política educacional chamada multieducação, porque o que nos unia é a perspectiva de uma educação democrática, e, portanto, uma educação de qualidade na multiplicidade de situações. No Brasil todo, nós temos uma riquíssima diversidade cultural, artística, mas nós temos uma terrível e perversa desigualdade. Então, a multieducação contempla as duas questões. A questão da multiplicidade de situações sociais, culturais, políticas, econômicas e a questão da grande desigualdade que existe na população brasileira. E aí, nós criamos esse construto que os professores chamavam de nave-mãe, do que veio a ser um núcleo curricular básico multieducação. Eu, quando fui para a Secretaria de Educação, eu já tinha trabalhado bastante com currículo, meu doutorado foi na área de currículo e ensino, mestrado e um curso avançado de estudos que eu fiz lá em Harvard, foram mais na parte da psicologia do desenvolvimento. Mas depois, quando eu fui para a Colômbia, era início da década de 70, trabalhava-se muitíssimo a questão da organização do conhecimento, portanto, de como articular currículos em relação às questões da diversidade e da desigualdade. E aí, quando eu fui para a secretaria, eu pensei no seguinte: nós temos que pensar, quando a gente vai ensinar matemática, ciências ou geografia, um piso que agregue, um piso que integre uma proposta de educação cidadã, em torno de alguns núcleos conceituais. Que núcleos são esses? São os núcleos da identidade, tanto de professores quanto dos seus estudantes, que vivem num tempo, num espaço, e que durante 200 dias letivos, que é o que a lei brasileira exige, pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, durante 200 dias letivos buscam a transformação, no sentido da constituição de novos conhecimentos e valores. Educar é isso, do meu ponto de vista, é constituir conhecimentos e valores dentro de conceitos que fortalecem a autoestima, a autoimagem, portanto, a identidade de cada aluno,
dos professores de 30, 40 alunos e de cada unidade escolar. Cada escola conta a história de uma cidade, de um município, né? No Rio de Janeiro, a gente tem as escolas do Imperador, porque a primeira escola pública está lá, é a Gonçalves Dias, linda, em frente do campo de São Cristóvão, ela está bem conservada, mas existem cerca de 100 escolas tombadas que Dom Pedro II criou, inclusive o primeiro Jardim da Infância, que fica ali dentro do Campo de Santana, em frente à Central do Brasil. Quer dizer, esse patrimônio, gente, é um patrimônio inestimável, ele conta a história de educadores, de políticos e da sociedade mobilizada por uma educação pública, laica, democrática, né, uma educação de qualidade. Então, o que nós buscamos nessa perspectiva, dentro da Constituição de Conhecimentos e Valores, é identidades que se fortaleçam na consciência do tempo e do espaço em que vivemos e na perspectiva da transformação. Porque educar, para nada, é um ofício de cristalização, mas não é mesmo, né? Era o que o Paulo Freire sempre questionava, a tal da educação bancária, que você vai juntando coisas, empilhando coisas. Não é assim, né? A educação é transformadora, porque ela é sempre dialogal, ela é sempre interativa. E daí a imensa importância das linguagens, dos meios audiovisuais, digitais e impressos. Porque são eles que nos ajudam a interagir com o mundo, com a vida e com a transformação que nós, seres humanos, efetuamos através de nossas ações. Que ações? Ações que vêm do campo do trabalho, que vêm do campo da cultura, que vêm do campo do meio ambiente e que é intermediada, é perpassada pelas linguagens artísticas, pelas linguagens expressivas e pelas linguagens da mídia, inventada pelo engenho e arte humanos, né? Então, nessa perspectiva, quando você vai ensinar matemática para, digamos, eu não sei se o sistema é de ciclo ou se o sistema é seriado, vamos supor, um sistema seriado. Como é que eu vou planejar, dentro do projeto político-pedagógico da minha escola, as unidades de matemática para a segunda série, ou para o primeiro ciclo, né? Então, eu posso fazer isso perfeitamente pegando os conceitos e noções que têm que ser entendidos pelas crianças ou pelos adolescentes, mas numa perspectiva que une a própria identidade da criança com o meio ambiente, com o meio do trabalho, com o meio da cultura e com o meio de linguagens pelas quais ele se expressa. A interseção desses vários campos, dos núcleos conceituais e dos princípios educativos, princípios que educam o do reconhecimento da própria identidade, daí que não dá para falar também em educação como um ofício apenas racional, porque é um ofício que sempre lida com afetos, com sentimentos, com emoções, com desejos e com sonhos. Por isso é que a gente começou falando de sonhos, né? Eu entrevistei o Walter Carvalho, e que a gente tinha um programa na Multirio chamado Encontros com a Mídia, e eu ancorava esse programa e entrevistei uma quantidade de gente que lidava com mídia. E o Walter é um grande fotógrafo e é diretor de cinema. E ele nos surpreendeu quando ele começou a falar disso. A vida é muito dura. Você volta e meia tem que suspender a dureza dessa realidade sonhando. E as linguagens de mídia no âmbito da educação escolarizada, que às vezes é muito monótona, é muito chata, desculpa falar assim, mas ela não pode mais continuar a ser assim como ela foi na década de 40 e 50. Agora é muito diferente, porque para sempre essas linguagens de mídia modificaram o paradigma educacional. Não dá mais para a gente ficar com 40 crianças ou adolescentes ou jovens do ensino médio fazendo todos a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso não funciona. Quem tem experiência em educação sabe que tem uns 10% de uma turma de 40 alunos que vão num instantinho, pega aquilo que o professor quis falar e já estão em outro. E são esses que muitas vezes fazem bagunça, que fazem problema de disciplina, porque eles estão chateados. Eles querem mais, eles querem mais.
Tem outros tantos 10% que tem todo o contrário, tem muitas dificuldades, seja causadas por dificuldades genéticas ou adquiridas, ou por problemas familiares, situações psicológicas momentâneas. Esses são os que mais precisam de cuidado personalizado. E a média da turma, em geral, 70%, 80% da turma, vai num passo razoável, dentro da perspectiva do que nós, professores, planejamos. Agora, como é que nós, com 40 pessoas, no turno da manhã ou no turno da noite, como é que nós levamos essas pessoas a se entenderem melhor e a se relacionarem entre elas e com o mundo no qual nós vivemos? A entenderem presente e futuro, a entenderem as questões relacionadas com desenvolvimento sustentável, meio ambiente, responsabilidades éticas, estéticas, políticas. Não é? Ensinando matemática, geografia e história de maneiras diversificadas. Vocês vão dizer, mas isso é muito difícil. Não é. Se a gente tiver coragem de entender que espacialmente a gente precisa modificar as salas de aula e que as linguagens de mídia, os computadores, os DVDs, os vídeos, os iPods, tudo que existe vai facilitar. E mais ainda, eu digo uma outra coisa que eu ando agora pesquisando muito. Me parece que entender cada vez mais a teoria de jogos e utilizar jogos dentro das salas de aula, desde a educação infantil até o ensino superior, até a sua licenciatura, é um acerto. Porque os jogos supõem sempre a colaboração, a solidariedade, mas a criatividade, a coragem, a inventividade. Né? Então, as salas de aula do tamanho do mundo, como a gente falou, são salas de aula que têm que conter essa relação entre os princípios que educam e os núcleos que nos conceituam como pessoas, como cidadãos. Dessa forma, a Multirio foi criada por uma lei municipal, porque nós já antevíamos a necessidade dela pertencer ao sistema municipal de ensino. E isso é viável, principalmente nos municípios dos maiores centros urbanos. Por quê? A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, os sistemas de ensino são formados pela Secretaria de Educação, e nos 5.564 municípios do Brasil, nem todos têm uma Secretaria de Educação. Às vezes tem um departamento, uma divisão, que a mulher do prefeito é que toma conta, ninguém que seja da área de educação, mas a gente pode começar a mover isso. E, então, o que a lei prevê é que o sistema municipal e estadual de ensino é formado pela secretaria ou pelo órgão dirigente, pela rede de escolas, pelos conselhos ou municipal ou estadual. No Rio, nós inovamos. Nós criamos uma produtora pública dentro desse sistema. Quer dizer, o sistema tem o órgão central, a rede de escolas, o órgão central é descentralizado pelas CREs, Coordenadorias Regionais de Educação, e o Conselho Municipal de Educação, mas nós temos uma produtora pública que foi criada justamente para absorver um fragmento do orçamento da Secretaria de Educação. Vocês sabem que, pela Constituição Federal, os prefeitos são obrigados a usar 25% do orçamento municipal com educação. E isso é uma batalha. E depois da criação do Fundeb, as verbas que vêm do Fundeb para suplementar o salário de professores deram um fortalecimento a isso. Portanto, o que a Multirio representa é talvez isso que o Ismar bondosamente colocou no início. A necessidade da gente romper limites e de a gente criar novos paradigmas que vocês, que serão educomunicadores, certamente transformarão também. Então, esse é um desafio grande. A professora estava dizendo das coisas que estão feitas, mas das coisas que ainda têm que ser aperfeiçoadas, modificadas. Vocês serão ponta de lança para essas modificações no Brasil. Eu tenho certeza que a ação de vocês repercutirá, e muito, na América Latina
que se mira muito no Brasil, no Rio, São Paulo, especialmente, e para o mundo todo, porque as pesquisas que serão geradas aqui, as ações, os encontros, os livros, os textos que vocês vão produzir, tudo isso vai refletir a necessidade de nós pensarmos a nossa sociedade brasileira nesse enclave entre educação e comunicação. As equipes da Multirio e os professores e estudantes da rede pública municipal, em trabalho colaborativo e interativo, porque não adianta só colaborar. A interação é que é o X do problema, saber ouvir, saber dialogar. Isso é que é o mais difícil. Definem distintos gêneros de produção audiovisual digital impressa, assim como distintas possibilidades narrativas. Ou seja, nós partimos da concepção, quando eu disse que a gente lida com um termo mais amplo, educação e mídia, é porque nós nos vemos empoderados, tanto os professores quanto os profissionais de mídia, web designers, roteiristas, diretores, editores, enfim, toda a gama de profissionais das mídias audiovisuais digitais impressas, empoderados a dialogarmos e a recriarmos o processo de conhecimentos e valores. E isso, gente, vai desde o nível do trabalho dos adultos até os nossos alunos, mesmo os menorzinhos. É claro que há uma gradualidade do uso de determinadas mídias aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês aqui, na licenciatura de Educomunicação, declaradamente estão dizendo que isso é possível. Que é possível, no âmbito de uma das maiores e mais respeitadas universidades brasileiras, buscar a união de áreas das ciências sociais, humanas e das exatas também, porque nós vamos ter que lidar com a informática, nós vamos ter que lidar com matemática, mas nós vamos ter que lidar com letras, com artes, que já está aqui dentro de casa. E para sempre com a dona educação. Ela tem que vir mais. Ela tem que vir mais. O diálogo tem que ser muito mais efetivo entre nós, profissionais aqui da área de comunicação, e a Faculdade de Educação. Isso é imprescindível. A visão mais conservadora que muitas vezes os cursos de pedagogia e as pós-graduações de educação têm, tem restringido muito a possibilidade do Brasil sair da situação de impasse em que nós nos encontramos em relação à qualidade da educação. Todos os resultados de avaliações externas, o PISA está aí para não deixar ninguém falar que está inventando, mostram que há um erro crasso na formação de professores. Como é que os professores, em pleno século XXI, vão deixar de saber lidar com essas linguagens de mídia, quando seus alunos, mesmo os das favelas, os que moram em comunidades, que não têm uma cama para eles dormirem, dormem 2, 3 irmãos na mesma cama, que às vezes não tem um fogão a gás, tem um fogareiro, mas tem uma televisão. E essa televisão, dentro do barraco, fica como num altar. É um objeto sagrado. Na quarta cúpula de mídia, o Márcio Schiavo, que é um publicitário lá do Rio de Janeiro, apresentou uma pesquisa muito interessante e ele mostrava uma foto de um barraco lá do Morro de Santa Marta, no Rio, que agora está pacificado, onde você vê muita pobreza, mas a televisão assim no alto, com uma toalhinha, vasinhos de flores, como se aquilo fosse um altar. E aqueles habitantes do barraco perguntados, escuta, por que vocês não têm geladeira e têm televisão? Vocês não acham que a geladeira seria mais importante? Eles responderam, não, eu não tenho nada para pôr dentro da geladeira, mas a televisão alimenta os meus sonhos. Então eu não me alimento daquilo que eu não posso pôr dentro da geladeira, mas os meus sonhos e os meus desejos são alimentados pela imagem e movimento que a televisão me traz. Seja da reprodução de filmes, seja das novelas, seriados, até do Big Brother, programa reality show, até disso, a televisão é tributária.
né? Então, eu queria que vocês entendessem que quando a gente fala de distintos gêneros de produção, nós estamos pensando em docudramas, em séries, em novelas, em telejornais, numa miríade de possibilidades. E possibilidades de narrativas audiovisuais e digitais também muito variadas, que vão sendo vertiginosamente transformadas a partir dessa geração 2.0 com Facebook, Orkut, Twitter e tudo mais, né? Então, tudo isso mudou muito a epistemologia do conhecimento e a epistemologia dos valores também. Como é que as pessoas hoje constroem a noção de identidade, quando a privacidade hoje é tão esmiuçada na internet e é tão aberta, às vezes, voluntariamente, né? Então, isso é uma questão a ser discutida. As equipes também criam e produzem a partir de interação com os vários campos de conhecimento, dentro daquela perspectiva do núcleo curricular básico multieducação. Então, uma das nossas grandes preocupações na Multirio, até porque nós somos ligadíssimos com a mega rede de mais de 1.000 escolas, é pensar a epistemologia do conhecimento e de que maneira as linguagens de mídia são facilitadoras, são apoiadoras, são disparadoras, facilitam a memorização de conhecimento e a transmissão desse conhecimento para a vida prática. Então, isso também é um objeto de grande interesse. E, por fim, uma coisa indispensável, as equipes avaliam e também são avaliadas externamente. Agora nós vamos dar uma olhada num outro vídeo que foi feito em 2007. Nós criamos uma série na Multirio, refletindo o contexto no qual a gente vive. São Paulo não é diferente do Rio nisso, nem Recife, nem Maceió. O Brasil todo está envolvido com a questão da violência, fruto da pobreza, mas fruto também do descaso das autoridades com a questão da cultura. Porque educação, gente, sem cultura, sem artes, sem linguagens expressivas, fica muito reduzida, né? Então, nós desenvolvemos um projeto chamado Cartas Animadas pela Paz, que nós desenvolvemos, quando eu fui secretária de Educação, nós mapeamos entre as 1.000 escolas quais eram aquelas que estavam em região de maior violência. Portanto, as crianças vivendo numa situação muito aversiva. Violência dentro de casa, no entorno, crianças cujos pais saíam para trabalhar e trancavam as crianças dentro de casa pelo medo. Isso existe em todo lugar. E com essa visão de que a escola é um oásis, de certa maneira, nesse contexto de violência, nós criamos um projeto chamado Cartas Animadas pela Paz, que em 2007 foi reconhecido pela Unesco como uma das melhores práticas de mídia e educação para a América Latina. Eu vou mostrar para vocês o que crianças da Vila do João, lá no Morro do Alemão, nós vimos todos o que aconteceu lá no início desse ano. Isso foi em 2007. Olha como é que essas crianças fizeram essa tirinha de animação falando sobre os dois lados da favela. Essa animação é feita a partir de uma oficina com brinquedos óticos muito baratos, do início do cinema, né, aqueles brinquedos de madeira para a criança entender como é que a imagem se reproduz. E, a partir dessas oficinas, nós trabalhando com meninos de 7, 8, 10, 11, 12 meninos repetentes, que não liam, não escreviam, mas falavam e desenhavam, se tivesse alguém para ouvir. E que começaram a entender que aquilo que se fala, se escreve ou se desenha, aquilo que se escreve ou se desenha, se pode animar, e aquilo pode virar imagem em movimento, e aquilo pode ser sonorizado, e aquilo pode se tornar também palavra escrita outra vez. E assim, nós descobrimos uma estratégia nova de ensinar a ler e escrever com desenhos e imagens. Não é alfabetização. É ver, é sentir, é fruir. Então, nós vamos ver os dois lados da favela, uma tirinha de 1 minuto.
A música foi composta por eles também. 1, 2, 3, foi. Eu vou contar uma história muito legal. Na favela não sai só bandido e marginal. Também tem gente legal. A comunidade tá assim, a comunidade agora tá calma. Depois, daqui a pouco, do nada... Eu vou contar uma história muito legal. Na favela não sai só bandido e marginal. Também tem gente legal. Fala, ia ser melhor se fizesse isso. E aí quando nós tá soltando pipa, era melhor se fosse assim, não passasse nada, tá ligado? Só soltava fogo. Que ia ser mais surpresa, né não? Ia ser mais surpresa quando a gente chegasse lá. Quando a gente menos esperasse, passava o caveirão. Quando ele passasse, começava a dar tiro, nós corria pra escola, aí tá lá o papel lá, no motivo de forças maiores, não haverá aula. As crianças vão correr pra onde? Pro lugar mais seguro pra eles. Que no caso, se eu fosse eu ia correr pra minha escola. Ó, vou cantar contigo. 1, 2, 3, eu vou contar uma história muito legal. Depois dela, bandido e marginal. Mais alguém? Mais algum estudante morreu, meu irmão? Mais alguns estudantes morreram em vão, meu irmão? Isso não pode continuar não. Todo dia que eu fico fora de casa, a minha mãe ora por mim, então. Um dia esse jogo vai mudar. Aí, se veja ele falar, aparece. Não, aparece assim na televisão. Um dia esse jogo vai mudar. Vou crescer na vida e vou estudar. Alguns anos depois, projeto na Vila Cruzeiro, feito pelo 3 anos depois mudou. Daquele dia, entendeu? Vou dar assim. Na favela também tem trabalhador. Na favela, meu irmão, vem de teste de atenção. Não tem só tiroteio não, tem trabalhador então. Essa rima que a gente mostrou para a cidade do Rio de Janeiro, que vem diretamente da Vila Cruzeiro. A arte, meu irmão, vê se preste atenção. Tem na Vila Cruzeiro, também no Chatubão. Pronto, é só uma palhinha para vocês verem um pouco. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Para vocês verem o processo de criação e produção. Né? É um processo dialogal o tempo todo. Só que o pulo do gato, aí os professores ficaram animadíssimos, porque eles estavam já desesperados, dizendo, esses aí não aprendem. Vocês viram o tamanho dos meninos? Não liam, não escreviam. E pela intermediação do computador e da animação, começaram a ler e escrever, e muito. E bem, porque depois a questão da correção gramatical, do conhecimento da língua, pelas suas regras, pelas suas entranhas, vinha muito mais agradavelmente do que aridamente. Né? A língua era algo que servia para as pessoas se expressarem. Mas não é se expressar sobre qualquer coisa, não. Se expressar sobre sua vida. E aí, fortalecer, como a gente disse antes, a identidade, num tempo, num espaço, buscando transformação. Tá? Então, a gente vai ver agora uma outra produção que a gente fez, essa é bem diferente, porque assim como a gente sempre deu voz, vez e audiovisual, tanto para os professores quanto para os estudantes, nós também procuramos artistas, criadores, que trouxessem peças de inspiração. E uma delas que nós fizemos, eu queria muito fazer uma série para crianças dos 4 aos 6 anos, porque eu observo que as crianças hoje em dia têm muito medo. Tem menino lá no Rio que você pergunta, de que você tem medo? Do terrorismo. Ele nem sabe o que. O terrorismo é uma coisa importada, né? Mas ele tem violência ali do lado dele. Então ele não fala violência, ele fala terrorismo. Mas ele tem medo do pai e da mãe que se separaram, do outro marido da mãe, da nova mulher do pai, essas famílias transformadas, o irmãozinho que vai nascer, ele vai perder o lugar, o braço que quebrou, o dente que caiu. A gente criou uma série chamada Uniduni TV, que tem uma miríade de narrativas diferentes, mas todas elas têm um fio condutor, que é o de lidar
com o inconsciente das crianças nesse sentido da necessidade de exprimir os seus medos, os seus sentimentos e encontrar a saída. E uma das coisas que nós pesquisamos e vimos que está muito esquecida é a questão das cantigas de roda, né, que para aqueles de nós mais experientes foram o que alimentaram, foram as que alimentaram nossa imaginação, nossa alegria, nosso entretenimento. Então a gente fez uma animação com várias cantigas de roda e aqui eu queria mostrar para vocês, por causa do senso de humor dos animadores e da qualidade, vai sair? E da qualidade da animação, é a Linda Rosa Juvenil. A gente fez vários, tudo que vocês possam lembrar, tirei o pau no gato e tentando fazer uma leitura politicamente correta, porque essas cantigas de roda nem sempre são politicamente corretas, né? Vocês sabem disso. O lobo que comeu a vovozinha e Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente buscou trabalhar com arte, engenho e muito humor, né? Aquela hora... É mesmo? Meu Deus, que coisa estranha. Bom, vocês vão ficar com água na boca e eu peço desculpas. Mas a Linda Rosa... Eu não entendo isso, porque eu testei isso antes, não está saindo nada. Tá. Então, bom, vocês imaginem, usem a imaginação, a Linda Rosa Juvenil. Só que era muito bacana, porque era um violino, num estilo meio jazzístico, e o humor perpassa a história toda, é muito interessante. Fico devendo essa para o Ismar depois, mandar para o Ismar. E, finalizando, eu queria, então, mostrar para vocês um outro contexto com o qual nós sempre trabalhamos com muito êxito, e eu sei que vocês vão mergulhar nisso também aqui na licenciatura, em várias matérias, em várias áreas de conhecimento, que é a questão de lidar com arquétipos, imaginação e valores. Essa questão dos arquétipos, que são universais, os arquétipos da coragem e da covardia, da bravura e do medo, da feiura e da beleza, de que mais que a gente poderia falar? Tanta coisa, eles são universais, mas eles têm representação variada em cada cultura. E aí nós tivemos a ideia de trabalhar com mitos do folclore brasileiro e trabalhamos com 5 mitos. Nós fizemos o seguinte: tomamos a obra do Câmara Cascudo, agora então vamos ver o Matinta Pereira aí. Dá para você botar? Eu espero que ele saia, porque eu tenho certeza que está gravado. Nós fizemos então o seguinte: tomamos o livro do Câmara Cascudo, que compilou os mitos brasileiros em suas várias versões, e aí a gente ia para... Descobrimos uma escola que tinha uma professora que era excelente contadora de histórias na sala de leitura. E ela contava histórias com tapetes, aquelas histórias que a gente vai colocando os personagens nos tapetes, né? E aí a gente foi lá para a escola da professora Terezinha e perguntamos a ela: escuta, daria para a gente revisitar esses mitos que o Câmara Cascudo compilou e reproduzir por animações? Disse, por que não? Vamos tentar. Então, o que nós fazíamos, também não está saindo? Mas então é algum problema. O que é a mídia? Foi. É mesmo? Porque foram gravadas no mesmo lugar, pelas mesmas pessoas. Vê o que... Hein? Porque o que nós fizemos, então, foi escolher com as crianças 5 mitos e fizemos a série chamada Juro que Vi. Essa série foi uma das séries mais premiadas no Animamundi, aqui em São Paulo, no Rio, sempre premiada com o prêmio do júri popular, o que nos dava muita satisfação, porque o júri popular é diferente do júri qualificado. Mas esse que eu queria mostrar para vocês
foi premiado no Japão, pelo Grande Prêmio do Japão, que é um dos prêmios mais prestigiosos para quem produz para crianças e adolescentes. E é a história da Matinta Pereira. Matinta Pereira, no Nordeste, talvez as duas companheiras aqui devem saber da história. No Nordeste, Matinta Pereira é como uma bruxa. Ela é uma ave de mau agouro que se transforma numa bruxa e ela chega nos lugarejos e as pessoas, com medo dela, fazem oferendas. E a história lida com o medo da criança diante da feiura e da velhice. Então, nós trabalhamos esse arquétipo, a velhice, a infância, a beleza e a feiura. E os preconceitos que existem aí. Então, a história, se não vai passar, eu vou contar. Usar a mídia mais antiga, que é a nossa própria fala. A história se desenvolve no seguinte contexto. Essa bruxa chega num vilarejo no Nordeste, é bem nordestino toda a cenografia, a gente fez pesquisa de imagem, ficou muito bonito. E ela chega e essa menininha morava com a mãe dela e essa menininha adorava uma bonequinha que ela tinha. E a mãe, ao colocar as oferendas para Matinta Pereira, inadvertidamente coloca a bonequinha da menina dentro do saquinho. A menina tinha um gato, adorava o gato era o companheiro de traquinagens, e a menina vê a bonequinha no saquinho que a bruxa ia levar embora. E sai correndo para ver se resgatava a boneca antes da bruxa se transformar na Matinta Pereira, no pássaro de mau agouro, e sair voando. Só que na hora que ela vai agarrar, ela cai dentro da sacola e a bruxa leva a menina. Aí leva para o alto do morro, lá na caverna dela, e o gato apavorado tenta correr atrás para salvar a menina, sobe o morro com a velha e com a menina. E quando chega lá em cima, tudo escuro, tudo apagado, o gato vai pé ante pé. E aí ele vê uma cena assim, só com sombras, tipo teatro de sombras, que parecia que a velha ia enforcar a menina. Tinha uma corda e a menina assim, agarrada, e parecia que a velha ia puxar. Na hora que o gato percebeu que ela ia puxar, ele pula, e o que era aquilo? A velha tinha feito simplesmente uma gangorra para a menina balançar na caverna, e a menina fica super feliz, e aí a velha e a menina começam a se relacionar, a velha acaba dando uma capinha de Matintinha Pereirinha para a menina põe a capinha, e aí a menina muito carinhosamente dá a bonequinha dela para a velha. Então, mostra a possibilidade das trocas afetivas. Só que a menina era muito traquinas e começa a procurar coisas. Essas cenas são lindíssimas. Oh, eu pensei que estava tocando. Tá. A menina, então, começa a pesquisar e, de repente, ela chega na ponta da janela da casa da velha. Tinha um galho de árvore, ela sobe ali. Extasiada com o cenário, o galho quebra e ela começa a cair. E começa a cair vertiginosamente, de uma altura, igual quando a gente sonhava, quando a gente era pequeno, que a gente estava caindo, que dizem que é quando a gente está crescendo. Para mim, essa cena foi antológica, porque aí a menina vai caindo, o gato mia, grita, pede socorro, a velha vem e se transforma no pássaro. E aí a gente espera que ela, com as asas, ampare a menina, porque lá o chão está chegando e a menina caindo. E o pássaro Matinta simplesmente olha para a menina caindo aos trambolhões, a menina olha fixo para ela e como que ela diz, você pode, você é capaz. E de repente as asas da menina, igual no Cisne Negro, não sei se vocês viram o filme, as asas da menina se abrem e ela se transforma numa Matintinha. E aí, não é isso não, isso aqui é Linda Rosa Juvenil, né? Estou contando Matinta. E aí, as duas voam juntas. As duas voam juntas e o gato volta para a vila e pensa, bom, minha amiguinha agora virou uma Matintinha, vai ser também uma avezinha de mau agouro. Aí, quando ele vai chegando no vilarejo, olha quem é que ele vê? A amiguinha dele já, em formato de menina outra vez. E aí a menina chega e abraça a mãe. E moral da história, que a Laura Cardoso é a narradora, ela diz assim, tem gente que diz que isso não aconteceu, mas tem gente que diz que sim. Jura que viu. Isso pode acontecer quando a gente enfrenta um medo, quando a gente
passa a conviver com a possibilidade de vencer o medo. E aí a menina abraça a mãe e assim termina. Essa fábula, feita com crianças de uma escola do bairro do Meia, no Rio de Janeiro, ganhou esse grande prêmio internacional. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, que esse júri, que é super qualificado, porque tem gente do mundo inteiro, especialistas, produtores de mídia, de cinema e de televisão, eles disseram o seguinte, que uma coisa que o Tolstói dizia, que a gente só se torna grande quando a gente canta a própria aldeia. A gente soube cantar a nossa aldeia. E sem usar diálogo oral, simplesmente imagens em movimento, música, efeitos sonoros, efeitos visuais, nós falamos sobre o medo, nós falamos sobre a bondade, a maldade, sobre a velhice e a infância, numa linguagem que, segundo o júri, é internacional, né? Quer dizer, isso eu trouxe para vocês, e aí já vou concluindo essas reflexões, para dizer que, com criatividade, com um mergulho cada vez mais interessado na nossa cultura, na nossa capacidade, na diversidade do que nosso povo brasileiro faz, nós somos muito bons na produção de mídia que pode transformar a educação nesse país para muito melhor. E aí, a última lâmina é uma exortação, um convite a vocês que estão começando essa caminhada agora, é a de que a gente tome consciência do lugar que a gente ocupa na sociedade brasileira. Que lugar é esse que vocês ocupam na USP agora? E que ocuparão durante 4 anos, né? O seu lugar aqui, o seu lugar no lugar de onde você vem, você tem uma geografia e uma história. Você tem um passado, esse é o presente do futuro. Então, é preciso que você, do seu lugar, se sintonize com esse tempo que a gente vive. E com a vida cidadã, que no Brasil ainda está tão longe de ser verdadeiramente cidadã para a maioria da população. Integrando educação e comunicação, né? Então, a exortação, o convite, a esperança é a de que vocês sim tomem consciência desse lugar e da sua capacidade de sintonia com o tempo em que a gente vive para transformar. E constituir conhecimentos e valores que contribuam para uma convivência verdadeiramente democrática. É uma coisa que nós estamos aprendendo a duras penas no Brasil. Mas nós temos que fazer isso. E a transformação para uma sociedade brasileira muito mais responsável do que tem sido, muito mais solidária e certamente mais feliz. A felicidade não existe como uma entidade permanente, são momentos. Nós constituímos esses momentos de felicidade, mas nós que educamos com as linguagens de mídia, podemos facilitar muito essa possibilidade da transformação, da renovação da esperança. Eu confio em vocês. Eu tenho certeza de que daqui a 4 anos, se é que vai demorar tanto tempo, fruto do trabalho do professor Ismar, da professora Roseli, da professora Imacolata, da nossa vice-reitora, de todos que estão aqui representando o corpo docente dessa universidade, veremos os frutos bons do trabalho de vocês como alunos dessa licenciatura. Vocês não estão aqui só para absorver, nós estamos aqui para interagir. Certamente 30 pessoas como vocês trazem muita contribuição para o que a gente possa fazer. Então, eu agradeço muito a sua paciência, a sua atenção. Tudo que eu tentei trazer para vocês está nesse livrinho que fica com o professor Ismar. Tem a cópia em PDF, vocês podem baixar, multiplicar, enviar para outros colegas, se quiserem. Temos o DVD, que vocês viram aí logo no início, que é muito interessante. Estou deixando isso para o professor Ismar. Estou deixando também aqui para a biblioteca da época o histórico da Multirio, como é que começou, qual foi a concepção, até onde chegamos. E estou deixando um projeto que, sobretudo para aqueles que vão lidar com os alunos de 5ª a 9ª série ou com o ensino médio, é precioso, ele se chama Século XXI. Aqui dentro também tem um livreto, tem o DVD e tem também ainda uma fita de VHS
porque em algumas escolas, durante um tempo, não havia ainda aparelho de DVD. Isso hoje já não procede mais. Agradeço muito, peço desculpas pelas falhas técnicas e a gente vai se encontrando durante esse tempo que nós temos por diante. Muito agradecida, felicidades. Ele é muito bonito mesmo, a música é linda. Aconteceu no interior do Brasil. Lá costumava-se ouvir o misterioso canto de um pássaro. As pessoas que tinham medo faziam oferendas, diziam que afastava o mal e com ele Matilda Pereira. Quem esteve lá me contou essa história assim e disse: juro que vi. Música do Ed Villani Cortes, aqui de São Paulo.
nós trabalhamos muito com antropomorfismo, que as crianças veem coisas nos objetos, nas entidades.
Essa história aconteceu no interior do Brasil. Dizem que lá ainda se ouve o misterioso canto de um pássaro. Mas agora, as pessoas vivem em paz. Porque quando se vence o medo, transformações incríveis podem acontecer. Se isso tudo é verdade, eu não sei. Mas quem esteve lá me contou essa história assim e disse: juro que vi. Bom, então vocês viram o que vocês têm que produzir daqui a 4 anos. É verdade. A Ariane está aqui ainda? Vem cá, Ariane. A Ariane Porto é uma cineasta que está fazendo um pós-doc aqui na ECA e que tem um projeto chamado BenTV, com o qual estamos interagindo já há algum tempo e que trabalha com animação, que trabalha com documentários, com crianças a partir da perspectiva da comunicação. Só estou querendo apresentar a Ariane, porque ela em algum momento estará dialogando com vocês, ajudando, quem sabe, a fazer maravilhas como a que a Regina mostrou. Né? Então, guarde bem a face dessa moça. Né? Nesse momento, ela está articulando um filme internacional, Brasil, Inglaterra, Angola, não é isso? Japão e Espanha. Mas eu só estou anunciando, né? Ela não vai dizer nada, porque ela é prata da casa, né? E fez doutorado aqui, a pós-doc aqui, tendo passado pela Unicamp, não é isso? E ela vai estar conosco. Isso só para dizer que vocês vão ter grandes possibilidades nesse curso. Uma das disciplinas que serão oferecidas aqui, às sextas-feiras, vai falar de um tema chamado imersão, não é? Pela qual nós estaremos dialogando com produtores do Brasil. E hoje foi a primeira imersão, né, na história de uma mulher guerreira que soube, como ninguém no país, articular essa relação comunicação-educação e abrir, como eu estava falando, a trilha para que a gente entenda como é possível avançar em novos caminhos. Então, Regina, não é, o momento que você nos trouxe aqui, esse último filme, realmente marca o início desse curso, quando vocês viram a possibilidade de crianças de 7, 8, 12 anos estarem interagindo com profissionais, com produção como essa. Não é? Então, realmente é emocionante o material estar aqui, vamos trabalhar com muito carinho. Eu esqueci de dizer, gente, que eu trouxe um presentinho para cada um de vocês. Esse é um documentário sobre a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes que a gente realizou no Rio com a ajuda luxuosíssima do professor Ismar, que nos ajudou a organizar a sessão Panorama Mundial, que foi, assim,
qualificadíssima. Esse evento aconteceu em 2004. Vocês vão ver o professor Ismar falando, especialistas do mundo inteiro, e o pessoal do Educom, que hoje já devem ser moços e moças, né? Um deles. Vocês estão aí. E os extras são muito interessantes. Eu sugeriria que vocês olhassem com bastante atenção, trouxe para todos os professores da licenciatura, mas trouxe um para cada um de vocês, tá? Porque daqui pode sair muita inspiração para TCC e para bons trabalhos de curso, viu? Eu vou aguardar até sexta-feira, né, para receber na aula do professor Roseli. Muito bem. Muito bom, pessoal. Eu gostaria de dar a palavra para um aluno, não é, que queria fazer alguma pergunta, alguma intervenção, algum diálogo com a professora Regina. Ok, por favor. Se você puder vir aqui, né, porque estamos transmitindo diretamente da USP para o Brasil, através do IPTV, essa belíssima aula inaugural. Por favor, você se apresente, tá bom? Oi, boa noite, eu sou o Carlos, eu sou um otimista professor de Geografia e entrei nesse curso porque eu quero conhecer as novas mídias e lidar com elas na educação. Eu tenho algumas limitações, algumas dificuldades, sou muito preconceituoso, mas estou predisposto a entender as novas tecnologias, pensando no avanço das técnicas em si, né? E só que eu estou com entrave, assim. São as políticas públicas. As políticas governamentais nem são os planos de Estado, mas os planos de governo. Que isso é um problema, pelo menos aqui no estado de São Paulo, trabalhando na rede, como eu falei para vocês outro dia que a gente se apresentou, eu literalmente saí da universidade e fui encarar a rede, assim, bem no bruto mesmo, encarar a rede sistema público de ensino fundamental e médio. E mesmo sendo muito otimista, você bate de frente com alguns problemas políticos, literalmente problemas políticos. Nada estrutural. Lógico, temos os problemas estruturais, assim como eu dei aula escrevendo diretamente na parede, porque não havia lousa e a diretora tinha pintado a parede para a gente escrever na parede, porque ela disse que a lousa as pessoas quebravam. Enfim, mesmo esses problemas estruturais, meu problema era a organização nas hierarquias no âmbito escolar e as políticas do Estado. Por exemplo, no estado de São Paulo, mesmo eu sendo capacitado para entrar e ser um professor efetivo da rede, Sistema Educacional do Estado de São Paulo, ele fica permeando, mesmo sabendo que há falta de professores. Aí a grande dúvida é, como que você vem com uma proposta dessa no mundo acadêmico, muito teórico, muito idealizado, que eu acho maravilhoso, porque, como eu disse, eu sou um cara otimista, e a gente implanta numa escola pública, que tem um ranço. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não é uma pergunta, mas uma angústia. Como num degrau que a gente está numa das melhores universidades do mundo, discutindo aqui se a realidade está lá embaixo. Há um abismo entre o que a gente está falando e o mundo lá fora. A realidade é cruel. O mundo é injusto, cruel e ingrato, né? Isso eu digo sendo otimista, sabe? Porque é assim. Quem já deu aula na rede sabe que é assim. Eu dei aula ano passado para molecada de 11 anos, que é a 5ª série, assim como dei aula para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. E é muito difícil. Uma coisa é assim, aquela ideia do café filosófico, ficar discutindo, feliz, ali no rap, né? Só que outra coisa é ir lá, amassar barro. Aí o chicote estrala. E é tenso você ficar assim 2 aulas, mais de 1 hora, tentando segurar os moleques, falar assim, vamos conversar, vamos fazer uma roda. Ali você implanta o caos. Por quê? O lance é encher a lousa, é conteúdo. Por quê? Porque já tem um ranço. Por mais que você vá com o coração aberto, e eu tentei várias vezes fazer isso, tento, é um objetivo de vida. Tem a estrutura que está viciada, né? E a culpa não é das crianças, mas da estrutura, que vem de cima para baixo. Você entende a lógica do sistema, que é a administração, né? Tá. Carlos. Carlos, olha só, isso que você está falando é absolutamente verdadeiro, real. Mas isso não pode desanimar a gente, não. Só que eu vou falar uma coisa aqui muito à vontade, porque eu sou uma pessoa, contei para vocês de que lugar que eu estava falando. Eu sou uma pessoa da área de educação originalmente, que aprendeu que ficar só na área de educação
não resolve isso que você está apontando. Se a educação não sair da sua torre de marfim e não arregaçar mangas e não dialogar com os outros colegas da universidade, isso vai ser muito retardado, tá? Porque pessoas como vocês é que vão fazer a diferença. São as pessoas que vão ocupar cargo, vão ser secretários um dia, por que não? Ou vão ser assessores, ou vão ser coordenadores regionais. Isso pode acontecer e deve, eu espero que aconteça, mas não acontecerá se as faculdades de pedagogia no Brasil continuarem, com raras exceções, como elas estão agora. Desculpa falar isso, mas é uma vergonha o que a gente vê em muitas faculdades de educação nessas universidades brasileiras, públicas e privadas. É um conservadorismo, é um corporativismo feio, horrível, porque não deixa os que estão lá dentro transformarem e não deixa os que vêm de fora arejarem, trazerem ideias novas. Porque me parece que os problemas que você está apontando também são problemas de gestão. São muito problemas de gestão, mas não são só. Porque como é possível, em pleno século XXI, você ter em São Paulo uma parede pintada porque não tem uma lousa, quando a gente já está trabalhando com lousa eletrônica, com cada aluno com seu laptop no local onde trabalha, né? Então, dinheiro há muito dinheiro no Brasil nesse momento, acho que nunca houve tanto. Tem muito dinheiro para educação, para equipamento, e não adianta só equipar, tem que ter um sistema de manutenção, porque é aquilo que a gente ouviu logo no começo, não adianta você ter laboratórios de informática e tudo mais, trancados e ir se deteriorando. Né? Nós temos que ter um sistema que equipe sim, mas que tenha junto, que venha o pacote todo. Agora, o que você aponta só se transforma com os profissionais que trabalham dentro das escolas e que gestionam os sistemas, conscientes e capazes de fazer a mudança. Tem caminho, sim. Eu vi isso no Rio de Janeiro. Agora, eu estava comentando com as companheiras, tanto com você quanto com a Tereza, né, que a gente foi fazer um lanchinho. Nós temos agora no Rio de Janeiro, quem nos sucedeu lá na Secretaria Municipal de Educação foi a pessoa que gestionou aqui a sua Secretaria Municipal de Cultura. Eu vou falar o nome porque a gente tem que abrir o jogo. Não dá mais para você tapar o sol com a peneira. A Cláudia Costin, que aqui foi secretária de Cultura, e que eu sei que não foi muito bem aqui. Está um desastre no Rio de Janeiro, porque ela não é uma pessoa da área de educação. O que a gente está percebendo, ela está retalhando a rede municipal e mercadejando a rede. Vende tantas escolas para tal projeto, tantas outras para outras. Não existe uma organicidade. Os professores estão muito desanimados, alguns estão saindo mesmo, outros estão dizendo, é assim, desculpa o termo que eu vou usar agora, então toca para o pau, deixa, do jeito que ela quer isso, a gente dá o resultado que ela quer. O que ela quer? Ela quer bons índices de aprovação para mostrar, para marketar e tudo mais. E nós, professores, no Rio de Janeiro, temos escrito artigos, tentado publicar esses artigos no Globo, aqui na Folha de São Paulo. Não publicam, não publicam. O que a gente faz? Corre para a internet, espaço democrático, espalha para as redes todas. Mas isso não pode continuar assim, gente. A questão da gestão no âmbito da educação pode até ser feita por um administrador, pode ser feita por uma médica, muito bem, desde que ouvidos os pares, desde que colocados também nos locais de gestão, seja direção de escola, seja coordenação de áreas de escola, pessoas que tenham experiência, seja como professores, seja como ex-diretores, que conheçam o contexto, como a gente diz, o chão da escola. Né? Porque não dá para seguir, é arcaico você ter 40 pessoas, seja de 7, 8, 14, 15 anos, uma atrás da outra, e a própria da professora se esgoelando numa parede, escreve. Não tem caminho assim, não tem. Então, do âmbito da USP,
que é pioneira, que é transformadora na educação desse país, é preciso vir um vento novo também. A PUC, as estaduais todas, Unicamp, Unimep, todas, o UERJ, todas do Brasil inteiro, a sua lá em Campina Grande, você teve tanta coragem de abrir um bacharelado lá, isso é muito corajoso, né? Então, eu acho que é muito sintomático. Olha só, a gente tem aqui a Paraíba, São Paulo, Rio. Eu sou carioca do Brejo, porque eu sou mineira. Eu sou mineira de Minas Gerais, a gente diz que é carioca do Brejo. É muito sintomático. Olha, quem somos nós? Aquilo que eu estava dizendo para você. Qual é o nosso lugar? Nós somos tão poucos nesse momento, mas tem 30 pessoas aqui que vão transformar. Tenho certeza disso. Você tem razão, mas um dia nós ainda vamos nos reencontrar e você vai dizer, eu hoje sou diretor da escola, mudou tudo. Olha, eu queria lembrar o seguinte, nós temos aqui no auditório uma educomunicadora que fez mestrado aqui na escola e foi professora da EAD. E durante a sua vida profissional, dedicou 50 anos ao teatro, 20 à produção de vídeo, cinema, diretora de um filme que vai agora ser distribuído em DVD, chamado Topografia de um Desnudo, que se passa no Rio de Janeiro, a respeito do desaparecimento de sem-teto, né, morador de rua, que é a Tereza Aguiar, com quem você lanchou. Tereza, por favor. Muito bom, pessoal. Né? Nós estamos... algum professor gostaria de dar uma palavra? Do nosso curso? Adilson. Amanhã tem aula do Adilson, viu, pessoal? Depois de amanhã? Quem é amanhã? Você é Imaculada. Imaculada. Algum professor queria dizer algo? Tem baile. Tem baile ainda? Nossa Senhora. Não, é apenas agradecer a Regina pela sua disposição, não é? Vir aqui, falar conosco, apresentar suas experiências e esperar também que os jovens que aqui estão chegando possam trabalhar com o mesmo entusiasmo que a Regina aqui nos mostrou, não é? E agradecer demais a professora. Aqui acontece um fenômeno, porque normalmente reitores ou pró-reitores e tal, eles vêm abrir uma atividade, é claro, eles têm muito o que fazer, tá certo? O que é verdadeiro também. Eu nunca tinha visto aqui em 25 anos de Universidade de São Paulo, nenhum pró-reitor ficar numa atividade até o final. Isso é realmente espetacular, professor. Pois é, parabéns, viu? Só uma coisinha, eu queria dizer também que quando os equipamentos falham, nada como a essência da comunicadora. Eu adorei ouvir a história, adorei escutar a história. Eu falo isso muito também. Porque não funciona, porque tem uma louça, eu tenho certeza que você deve ter dado altas aulas na parede. É claro que a gente não quer a parede, é claro que a gente quer que o DVD funcione, mas olha aqui, né? Eu acho que a gente ainda tem o ser humano aí como base para tudo. Não pode esquecer disso não, gente. Interação face a face, olho a olho, insubstituível. Nenhuma máquina nos substituirá, nunca. Ela pode intermediar, facilitar e tal, mas não substitui mais. Então, a Aline está aqui do lado. Fica um pouquinho para cá, Aline. Né? A Aline foi uma das primeiras a se inscrever. Né? Você tem uma fotografia registrando você com a nossa funcionária. Né? E ela vem entregar para você um ramalhete de flores do campo. Eu também vou ter que explicar isso. Tem que explicar. Pois é. Nessa hora da noite. Pessoal, então, amanhã nos encontramos, né, para a segunda aula do curso. Muito obrigado, professora Thelma. Sim. Professora Thelma.
tinha esquecido e eu não posso deixar de dizer que eu sou roteirista de um filme em colaboração com o Joel. E o filme ganhou prêmio até. É um filme que mostra as aulas práticas lá do meu departamento. Eu não vou contar, porque vai chocar bastante. Que eu trabalho com animalzinho. Então, para não... pela impossibilidade de fazer essas práticas, e claro, não mais como antigamente a gente podia, esse filme foi extraordinário. Foi uma experiência maravilhosa. 3h da manhã comíamos pizza lá no ICB e toda aquela coisa. Depois eu também ajudei a editar. Olha só, está no meu currículo, então não estou tão longe de vocês assim. Obrigado, Douglas. Né? Obrigado à Revista Viração, que nos cedeu um camarógrafo. Obrigado, Rafael, né, pela colaboração.